Olá, gente! A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui juntinhos nesse canal para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu sou Débora Carlota e você está no canal da Igreja Batista Nova Esperança. Todos os domingos nós lançamos um vídeo com a nossa EBD para toda a igreja e para quem mais quiser assistir. Nós estamos nessa semana, nesse mês de fevereiro, né? Caminhando sobre amadurecimento da igreja. E aí, conta pra mim como é que foi a sua semana? Você ouviu a palavra, meditou, guardou no seu coração? E aí, o que você tem sentido dificuldade? Como tem sido a semana caminhando pela fé? Pois é, na semana passada nós estávamos falando sobre a fé. Como as pessoas têm visto a sua fé? Como as pessoas olham a fé que você tem? E aí nós falamos sobre a fé em Cristo Jesus. E o que essa fé em Cristo Jesus trouxe pra gente? Perdão dos pecados e salvação, reconciliação com Deus, filiação ao Pai e morada de Deus, né? Eu botei 4 pontos para que nós pudéssemos meditar durante o período da escola bíblica. Existem outras coisas que alcançamos também na cruz, mas eu fiquei com esses 4. E aí eu quero lançar um desafio para você. Conte para mim, pergunte para mim, para o pastor, qual é a sua dúvida que você tem tido em relação a esses assuntos? O que te chamou a atenção e o que você gostaria mais de saber? Hoje, eu também vou continuar falando sobre fé. E eu quero, já para começar, pedir a você para que você abra lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 3. A minha versão é na nova tradução na linguagem de hoje, tá? É o que eu gosto de usar, porque eu acho mais fácil de compreensão. E você pode acompanhar na Bíblia que você tiver aí, tá? Fala assim a palavra de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Vou ler mais uma vez. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Na Bíblia Almeida Revisada, ela vai falar ele se justificou. Mas aqui na minha versão fala, Deus o aceitou. E aí? Abraão creu e ele foi aceito por Deus. E o que é necessário para que você e eu sejamos também aceitos por Deus? Você já parou para pensar nisso? O que é necessário para que você também seja aceito por Deus? Você se considera uma pessoa aceita por Deus? Hoje nós vamos parar para pensar sobre isso. O quanto você reconhece que você é aceito por Deus, ou se você não se reconhece que você é uma pessoa aceita por Deus, e nós vamos meditar sobre isso. Vamos lá para no mesmo livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz o seguinte: portanto, a promessa de Deus depende da fé. Não tem como andar com Deus, não tem como caminhar com Deus sem fé. Isso foi algo que eu falei muito no outro vídeo, porque a fé é o nosso combustível, é a nossa força, é a nossa direção. Sem fé é impossível agradar a Deus, precisamos ter fé. E eu lembro que eu coloquei aqui alguns potezinhos para te perguntar em que estava baseada a sua fé. Estava baseada em coisa nenhuma, né? Vamos lembrar os 4. Primeiro, estava baseada em coisa nenhuma, estava baseada em imagens, estava baseada em Deus ou estava baseada em Jesus Cristo? E a nossa fé precisa estar baseada em Jesus Cristo. E uma coisa que essa semana eu percebi, e aí vem só a confirmar aquilo que a gente tem estudado, que hoje eu quero falar sobre Abraão, né? Abraão, o primeiro versículo que nós lemos foi que Abraão creu e foi aceito por Deus.
E aí, Abraão, né, lá em Gênesis, quando a gente vai reler a história e quando a gente vai rever a história, eu não vou contar a história toda, mas Abraão, Deus falou com ele, falou para ele sair do meio da sua parentela e ir para um lugar aonde Deus mostraria onde ele deveria ficar. Então ele pegou tudo que era dele, pegou a família dele, saiu daquele lugar e foi para um outro lugar. Ele foi para um lugar que ele não sabia onde era, ele só tinha ouvido a voz de Deus e ele obedeceu. E a Bíblia diz que isso foi imputado nele como justiça. Por causa disso, por causa dessa atitude de Abraão, por causa da fé que ele teve em ouvir a Deus e fazer, ele foi aceito por Deus. E por ele fazer isso, Deus deu algumas promessas para ele, né? Falou para ele que ele seria pai de muitas nações, que ele teria um filho e saiu do seu lugar para ir para o outro lugar, onde dali ele faria uma grande nação. Levando em consideração que Abraão estava bem velho, levando em consideração que sua esposa era estéril, né? Seria um milagre tudo isso que Deus iria fazer na vida de Abraão. Mas nós hoje, nós temos Jesus, né? Nós reconhecemos através dessa nova aliança que Jesus fez conosco, da sua morte, da sua ressurreição. E aí, com Jesus, nós recebemos aqueles 4 pontos que eu falei para você. Nós recebemos perdão e salvação, nós nos reconciliamos com Deus, nós fomos filiados, passamos a ter um pai, não somos mais filhos abandonados, mas nós temos um pai. E o próprio Deus mora em nós, o Espírito Santo mora em nós e ele habita em nós. E uma coisa que eu percebi era que Abraão, ele, quando foi chamado por Deus e Deus o aceitou, as coisas, as promessas, elas ainda iriam acontecer. E aí Abraão creu. Mas quando a gente vê em Jesus, e hoje quando a gente fala do amor de Jesus, quando a gente coloca o amor de Jesus, quando a gente fala daquilo que Jesus fez na cruz, nós estamos falando de algo que já passou. Vou me repetir para ver se vocês conseguem me compreender. Abraão recebeu uma promessa, Abraão foi chamado, foi aceito por Deus por algo que ainda ia acontecer. E nós fomos chamados para crer em Jesus em algo que já aconteceu. Abraão saiu pela fé, crendo em tudo aquilo que Deus ia fazer. E hoje nós temos Jesus, precisamos crer pela fé em tudo que nós já recebemos do que Deus fez através do seu Filho Jesus. E isso é tremendo, porque agora precisamos continuar andando pela fé, mas sobre algo que Deus já fez, que Jesus já fez que Deus já fez através do seu Filho Jesus. E isso é por demais maravilhoso. Eu quero que você abra lá em Romanos 4, no versículo 18, ela fala assim, olha: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava morto, ou quando lembrou de Sara, que não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Que coisa maravilhosa! E aí, quando a gente vai lá no início desse mesmo capítulo, no capítulo 4, versículo 3 e 5, de 3 a 5, fala assim: Pois, o que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem que Abraão creu em Deus e por isso Deus os aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a quem ele tem direito por causa do trabalho que fez.
Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai falar aqui no versículo 5. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. É a sua fé, meu irmão e minha irmã, que faz você ser aceito por Deus. É a sua fé em Cristo Jesus. Vamos, nesse mesmo capítulo, lá no versículo 23, fala assim: as palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Nós já fomos aceitos por Deus pela morte de Jesus Cristo. Nós já fomos aceitos por Deus por conta da sua ressurreição. A fé em Jesus Cristo, crer naquilo que Jesus fez, na sua morte e na ressurreição, nos torna ser aceitos por Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, quando nós conseguimos entender isso que Jesus fez por nós. Às vezes a gente fica pensando em tantas coisas, querendo fazer tantas coisas, e a única coisa que o Senhor Deus diz que nós devemos é crer. Crer naquilo que foi feito na cruz. Continuando, no capítulo 5 de Romanos, ele fala o seguinte: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se nós agora temos paz com ele, é porque antes nós tínhamos guerra, né? O contrário de paz é guerra. Então a Bíblia vai dizer que agora que somos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Deus. Versículo 2: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Repetindo, foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Que maravilha, meus irmãos, nós sabemos que agora nós temos paz com Deus, fomos aceitos por Deus e agora nós temos paz. Se nós temos paz, nós havíamos em guerra. E quem anda em guerra é porque é um inimigo do outro. Concorda? Então vamos já no versículo, nesse mesmo capítulo 5, no versículo 8, diz o seguinte: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegraremos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. Meu amado, minha amada, se você é uma pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus, que crê que Jesus morreu e ressuscitou, se você tem essa fé, se é essa fé que enche o seu coração, você é uma pessoa salva, você é uma pessoa que recebeu o perdão de Deus, e aqui vai dizer que nós nos tornamos amigos de Deus. Nós agora vivemos em paz com Deus. E aqui tem uma parte que vai falando que foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Eu quero trazer um exemplo para vocês aqui. Eu não vou falar sobre graça, mas graça quer dizer um favor imerecido. Era algo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos receber esse perdão. Nós não merecíamos
virar amigo de Deus, nós não merecíamos nos tornar filho de Deus, mas o Senhor Deus, através do Filho dele, ele nos deu, como diz aqui a palavra, esta vida na graça de Deus. E eu vou trazer um exemplo aqui que uma vez eu ouvi sobre essa graça. Talvez você se pergunte assim, Débora, mas o que eu fiz? O que aconteceu? No vídeo passado eu comentei sobre a questão do pecado que trouxe para nós essa culpa, trouxe para nós esse peso de morte. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e estão separados de Deus. Por mais que a gente fale, mas eu não tenho culpa do que Adão fez, né? A gente ouve muito isso. Não tenho culpa do que o Adão fez, do que a Eva fez. Mas isso gerou, através das vidas, morte até nós, hoje. Mas eu quero trazer um exemplo aqui de o que significa esse favor imerecido. Certa vez, uma funcionária estava numa loja onde vendia muitos objetos de cristais, copos de cristais, jarra de cristal. E por causa de um acidente que ela teve lá, ela esbarrou num desses produtos e uma caixa de copos de cristais caíram no chão. E esses copos de cristais são muito caros, né? A gente sabe que um copo de cristal é caríssimo. E essa caixa caindo no chão levaria quase 1 ano de trabalho dela para que ela pudesse pagar. Porque, afinal de contas, foi um acidente onde ela foi a causadora do acidente. Mas ela, com muito medo, foi falar com o seu gerente e saber o que ela deveria fazer para poder pagar aquele acontecimento ali. Qual não foi a sua surpresa de quando ela chegou lá, o gerente avisou para ela que aquela conta já havia sido paga, para alívio do coração dela, para a alegria do coração dela. Ela que estava tensa, preocupada, sem saber o que iria fazer para pagar toda aquela dívida, porque ela sabia que era algo muito caro, alguém chegou ali e pagou o preço daquela dívida dela. E foi assim que Jesus agiu por nós. Existia uma dívida entre nós e Deus. E nós todos já estávamos condenados à morte. Mas, através do seu Filho, que a Bíblia vai dizer aqui no versículo 8, Deus nos mostrou o seu amor através do seu Filho, dando o seu próprio Filho para que pagasse essa conta por nós. Um pouco antes, nos versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que quem faria isso? A gente daria a vida até para um amigo nosso, né? Caso fosse necessário. Mas você daria a vida para um inimigo seu? E Jesus, ele fez isso. Ele pagou essa dívida, sendo nós inimigos dele, sendo nós pecadores, sendo nós pessoas que não merecíamos isso. Então a graça, esse favor de Deus para nós é algo que é extraordinário para a nossa vida. Porque ele fez algo por nós. Ele trouxe para nós a promessa, ele trouxe para nós a verdade de uma vida sem culpa, a verdade de uma vida que eu posso ter contato com o Senhor, a verdade de uma vida que eu posso viver na presença de Deus, a verdade de uma vida que eu não estou sozinha, a verdade de uma vida que eu sou amiga de Deus. Muitas verdades a morte de Jesus trouxe para nós e a sua ressurreição também trouxe para nós. E agora, como vamos caminhar na nossa nova vida? É uma nova vida, porque num próximo estudo eu vou falar sobre isso, sobre a nova vida, né? Como é que a gente vai receber essa nova vida, o que acontece. Mas eu quero falar para você que a partir de agora, que a gente recebe Jesus no nosso coração, a partir de agora que eu creio em Jesus Cristo, que a minha fé está alicerçada no que ele fez na cruz, naquilo que ele fez lá, eu preciso agora andar pela fé. A Bíblia vai dizer em Romanos 1:17 o seguinte: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. A outra versão diz que o justo viverá pela fé.
Então, como é que nós temos que viver a partir de hoje? Como nós temos que viver todos os dias? Pela fé. Não tem outra forma, outro jeito de se viver, a não ser que seja pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus, por aquilo que ele fez na cruz por nós. Vamos lá no Romanos 3, que vai falar o seguinte. Romanos 3, 22, diz assim: Deus aceita todas as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Então, Deus aceita todos nós pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas, pois todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. E nós precisamos andar com essa verdade no nosso coração. Essa é a nossa fé. A fé que Jesus Cristo morreu no meu lugar. A fé que Jesus Cristo ressuscitou. A fé que Jesus Cristo vai voltar e vai vir me buscar. A fé que Jesus Cristo me reconciliou com o Pai. Eu hoje posso entrar na presença de Deus e falar com Deus. Hoje eu posso adorá-lo. Hoje eu posso conversar com Deus aonde eu estiver. Não existe um lugar fixo para eu adorar. Eu posso falar com Deus, eu posso adorar a Deus aonde eu estiver, no trabalho, na rua, em casa, no mercado. Aonde eu estiver, eu posso adorar a Deus. A fé que eu preciso ter, que eu sou filha dele. Essa convicção que o Espírito Santo coloca no nosso coração de que eu sou filha de Deus. A convicção que Deus habita em mim, que o Espírito Santo agora está em mim e vai me guiar, e vai me orientar, e vai me conduzir. Essa fé hoje precisa, é essa caminhada que nós precisamos ter, a caminhada de fé. E aí você pode perguntar assim, mas Débora, como é que vem a fé? E eu vou te dizer, vai lá em Romanos 10, 17, nesse mesmo livro, lá em Romanos 10, 17, fala exatamente assim. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir a pregação. Precisamos ouvir, sim. Precisamos pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Precisamos ouvir o que Deus está falando através da sua palavra para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um. A fé vai vir através do momento em que você parar e ler a palavra para você conhecer esse Deus maravilhoso que te salvou. Quando você parar e eu falar com Deus para ouvir aquilo que Ele tem para te dizer, porque Deus fala conosco, porque Deus nos faz ouvir a sua voz. Por que você crê nisso, Débora? Porque Ele fala na palavra dele. Porque Jesus morreu e por causa da morte e ressurreição dele, eu sei que o Espírito Santo habita em mim e eu posso ouvir a sua voz. E se você crê nisso, você também pode ouvir a voz de Deus. Ah, Débora, mas o que eu tô vendo pelo mundo aí tá me assustando demais. As coisas estão terríveis. Olha essa doença aí no mundo, muita gente morrendo, é muita morte, é muita crueldade. Em 2 Coríntios 5:7, quero que você abra lá, em 2 Coríntios 5:7, vai dizer o seguinte: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós temos que andar pela fé. Então, andar pela fé não é olhar o que está acontecendo no mundo. Devemos olhar o que está acontecendo no mundo? Sim, devemos tomar ciência de como o mundo está. Mas não é o que acontece no mundo que me conduz. O que me conduz é a fé. Porque não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. O mundo pode mostrar algo completamente diferente daquilo que está escrito aqui. Eu vivo e eu creio por aquilo que está escrito aqui, na palavra. O mundo pode dizer 1000 coisas, como a gente tem ouvido falar 1000 coisas, mas eu vivo não pelo que eu vejo dos meus olhos naturais, mas pelo que eu creio do que está na palavra de Deus. Então, o que a gente está vendo está nos assustando sim. Muitas situações ruins, muitas situações cabulosas, tenebrosas, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E o que eu creio é naquilo que Jesus fez na cruz.
Ah, Débora, mas não, eu faço tudo. Olha, eu faço tudo para Deus. Eu faço 1000 coisas. Tudo isso aqui é para Deus. Eu trabalho para Deus, eu faço isso aqui para Deus. Você pode, meu irmão, fazer 300.000 coisas para Deus. Mas em Hebreus 11:6 diz que o que agrada a Deus é a nossa fé. Vamos abrir lá? Hebreus 11, versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram recebê-lo melhor. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você pode fazer um ótimo trabalho na cozinha, você pode fazer um ótimo trabalho na portaria, você pode fazer um ótimo trabalho com as crianças, você pode fazer um ótimo trabalho com as mulheres, com os homens, você pode ser uma pessoa maravilhosa em algo que você faça. Mas o que vai agradar a Deus de verdade é a sua fé. Ah, Débora, mas o mundo tá tão mal, as coisas estão tão ruins. Sabe? É muita maldade que tá tendo no mundo. Então eu te convido para abrir lá em 1 João 5:4. Vou começar no 3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos vitória sobre o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. Não tem como a gente vencer o mundo, vencer as coisas malignas que estão no mundo, vencer os pensamentos malignos que estão no mundo, as atitudes malignas que estão no mundo, vencer todo o mal se nós não tivermos fé. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A gente pode ter várias estratégias na cabeça, a gente pode ter muitas articulações, a gente pode ter boas ideias, mas nós precisamos ter fé, porque o que é a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ah, Débora, então quer dizer que se eu ouvir palavras bonitas, né, um pensamento assim filosófico bonito, vai me trazer fé? E aí eu convido você para abrir lá em 1 Coríntios 2:5. Paulo estava falando aos coríntios, e aí ele fala assim, vou começar do versículo 1. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé ela não pode estar baseada na sabedoria do homem. A nossa fé não pode estar baseada em palavras bonitas. A nossa fé não pode estar baseada em pensamentos positivos. A Bíblia diz que aquilo que você pensa é aquilo que você é. Então, o meu pensamento sobre mim tem um poder de me atrapalhar ou de me fazer ir bem. Então eu preciso mudar os meus pensamentos. Mas falar palavras positivas, ter sabedoria humana, ela não vai trazer fé. A nossa fé tem que estar baseada no poder de Deus. É essa fé que nós precisamos manifestar na vida das pessoas. Elas precisam manifestar na nossa vida primeiro e a gente manifestar através do poder de Deus a nossa fé. Porque as pessoas não vão estar alicerçadas em sabedorias dos homens. As pessoas precisam estar alicerçadas no poder de Deus e na fé em Deus. Bom, eu quero terminar com uma outra parábola que o arqueólogo Rodrigo Silva falou. Eu estava passando pelo Instagram e vi uma postagem e ele estava falando sobre algo,
sobre uma situação, e é uma parábola, né? Então eu vou contar para vocês. E ela falava o seguinte: certo homem foi preso. Ele foi preso e as pessoas da cidade acharam que foi injusta a prisão dele e foram pedir ao governador daquele lugar que soltasse ele. Então todos se compadeceram, foram até a delegacia, foram ao governador e pediram para que soltasse aquele homem, porque aquele homem estava sendo preso injustamente. E aí o governador falou: eu posso até fazer isso, mas eu vou conversar com esse rapaz. E aí o governador botou uma roupa diferente de ser governador, uma roupa que não identificasse ele, e pegou a carta dele de absolvição, colocou dentro de uma Bíblia e foi até ele para conversar com ele. Chegando lá, o rapaz começou a tratá-lo mal. Xingou, não queria falar com ninguém, agiu de maneira agressiva, agiu de forma deseducada e não deixou o governador falar. E aí o governador, para sua própria segurança, saiu daquele lugar e foi para a casa dele. E o carcereiro que estava ali falou para ele assim: você é tão burro, foi a palavra que ele usou, você é tão burro que esse homem que veio aí, ele era o governador e ele veio para te trazer uma carta de absolvição. E aí aquele homem foi condenado à forca. É uma história, uma parábola antiga do tempo do faroeste. Aquele homem foi condenado à forca e deram para ele a sua última palavra. E a última palavra que ele disse foi o seguinte: eu não estou sendo morto por causa do crime que eu cometi. Eu estou sendo morto por eu não ter aceitado o perdão. Isso é para você refletir, meu irmão e minha irmã. Pecado, erro, todos nós já fomos condenados. Mas Jesus, ele vem trazer para nós uma carta de absolvição. Tá aqui, ó. A nossa absolvição, a nossa salvação, ela está aqui. Mas é necessário que você leia e receba. É necessário que você olhe a carta e creia que ela está te dizendo isso. Que Jesus já morreu pelos seus pecados. Que Jesus já te perdoou. Mas por que ele fez isso, Débora? Porque ele te ama. Porque ele sempre quis ter intimidade. Quando ele criou o homem e ele criou a mulher, ele criou para viver um relacionamento de intimidade. Não era propósito de Deus criar o homem para ficar longe dele. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse: isso é muito bom. Ele nos fez para nos amar. A gente só ama se amar alguém. Ninguém ama nada. Você tem que amar alguém. Você tem que dar o amor para alguém. E Deus, quando nos criou, ele nos criou para dar para nós o seu amor. Mas o pecado, a desobediência, causou um mal terrível. E fomos afastados de Deus. Mas por amor a cada um de nós, Jesus, o Filho de Deus, deu a sua própria vida por nós, em prova desse amor. E esse amor está aqui, ó. Está aqui, está na Bíblia, está em tudo que está relatado aqui, para te trazer a absolvição, para te trazer paz, para te tornar amigo de Deus, para fazer com que você tenha uma nova vida, seja uma nova criatura. Mas é necessário crer, é necessário receber e é necessário crer em tudo que está aqui. Então, fica aqui a minha palavra, fica aqui a minha mensagem. Estamos abertos para que você venha tirar suas dúvidas, para que você venha perguntar, para que você venha... Estamos aqui para te ajudar nessa caminhada de fé. Estamos todos nós caminhando juntos, com fé naquele que fez algo maravilhoso por nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que se renovam todos os dias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu uma prova de amor grande, enviando o Seu Filho para nos salvar, para restaurar a nossa vida, para trazer para nós, Senhor Deus, um tempo novo, uma vida nova. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor venha se revelar a cada um, Pai.
para que o teu Espírito venha trazer entendimento, que os olhos do coração se abram de cada pessoa que ouvir essa mensagem, para que possam entender e compreender a profundidade, a largura, a altura do amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima e tchau, tchau. Está sendo maravilhoso nós estudarmos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre amadurecimento. Amadurecimento é necessário. Eu quero aqui enfatizar alguns pontos importantes que nós já vimos aqui nessas 3 últimas lições sobre amadurecimento. Hoje a irmã Débora compartilhou aqui conosco sobre o que é necessário para ser aceito por Deus. E nós vimos o quê? Que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Como nós temos aprendido. Então a fé é o fundamento. E nós temos falado, né? Talvez você que já esteja assim mais amadurecido, já tenha um tempo mais de estrada nessa caminhada com Cristo, esteja se perguntando assim: pô, mas essas coisas eu sei, a nossa fé é fundamental. Agora, desde que nós temos abordado sobre essa importância de amadurecer, você que é um pouco mais amadurecido, você que já tem um pouco mais de tempo buscando a presença do Senhor, você deve fazer agora uma análise de como está sendo a sua caminhada no dia a dia. Será que você ainda se sente, em alguns momentos, aquela condenação do diabo? A Bíblia fala que quando nós temos aqui aquele sentimento de condenação, isso está muito ligado a um crente mais imaturo, a um crente mais novo. Por quê? Como a nossa irmã aqui compartilhou, é pela fé que nós recebemos o perdão que há em Cristo Jesus. Se há arrependimento, se há uma decisão tomada em Cristo, nós somos agora novas criaturas em Jesus Cristo. Diz lá o apóstolo Paulo, na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 3, no verso 6, que um cargo de importância, de relevância, por exemplo, não deve ser confiado aos neófitos. O que são os neófitos? São os crentes novos. Mas por quê? Para que ele não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Então, se esse sentimento, né, de soberba está fazendo parte da nossa vida, e isso tem trazido depois, né, quando nós incorremos em alguns erros e algumas falhas, porque descobrimos que nós não somos todos poderosos, mas precisamos e dependemos da graça de Deus, aí a gente vai ficar com aquele sentimento: eu falhei, eu não consegui, não deu certo. Observe como são importantes esses elementos. Então, como nós podemos alcançar a fé? Como nós podemos amadurecer nesse item definitivamente? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, a consolidação, a firmeza vem por obedecer a palavra do Senhor. Jesus tinha falado em uma ocasião que aquele que ouve as suas palavras e obedece, esse vai ser comparado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio as dificuldades, vieram os problemas, mas ele permaneceu firme. Então a consolidação vem por ouvir a palavra e andar em obediência. É dessa forma que nós amadurecemos no Senhor. Então, reveja esses pontos que a irmã Débora aqui compartilhou, que eu também compartilhei no primeiro vídeo falando sobre como é que nós, a partir desses pontos fundamentais, podemos amadurecer no Senhor. Estão aqui os links dos vídeos da Escola Bíblica Dominical que nós temos abordado sobre esse assunto. Eu convido você a ir lá e assistir e a participar e conquistar aquelas coisas maravilhosas que Deus já tem separado para aqueles que o amam. Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo, se Deus quiser.